Olá, poquezinhas e poquezonas do meu Brasil varonil, tudo bem com vocês? Estamos aqui de novo para mais um Pocket de Cultura. Que horror, cara. O Caco faz com uma má vontade. Gente, eu odeia. gostaria até de explicar, acho que eu já expliquei isso mais uma vez, mas eu tenho uma grande questão com vergonha alheia. Então, momentos que eu sinto que vão Então gerar você alguma sente vergonha vergonha alheia. alheia da gente, é isso. É assim mesmo. Bom, poquezinhos e poquezonas, a gente tem hoje um assunto bem legal, mas antes da gente introduzir o assunto e a nossa convidada de hoje, nós vamos nos apresentar. Eu sou o Hilário. Felipe. Eu sou o Caco, gente. Eu sou o José. E a gente é o Pocket de Cultura. Aê! Mais um episódio. Gente, antes de tudo, um recadinho. A gente, no episódio passado, a gente tentou, a gente lembrou só depois que gravou, que é agradecer as participantes do especial do Dia da Mulher, né? Dia da Mulher, Isso, etc e tal. E a gente gravou num formato totalmente louco nesse equipamento novo que a gente tá. Enfim, então não deu muito certo. Agora temos o quê? Condições, mas a gente esquece ainda de fazer as coisas. Então, faz parte, viu, gente? Bichas patrocinadas. E aí a gente tá nessa. Mas assim, agradecer muito a Carol Patrocínio, a Erika Hilton, a Thali por terem estado aqui, pela audiência maravilhosa que a gente teve também, por todos vocês que compartilharam. Foi um episódio incrível. Muito obrigado, pessoal. É verdade, foi uma grande aula, né, que a gente teve todos nós. A repercussão do episódio foi muito legal, muito viado, veio falar pra gente que tinha aprendido bastante com o episódio. Então o Pocket de Cultura tá aqui mesmo pra educar as bichinhas do nosso país e principalmente as meninas, né? As meninas, elas falaram com uma propriedade assim incrível. Érica era Uma foi força. um show assim que, enfim, todas elas foram maravilhosas. Obrigado, meninas, se vocês estiverem ouvindo, eu sei que estão. Muito obrigado por participarem e ajudarem a gente aí nesse caminho. E acho que o legado que fica disso é pra gente aprender a dar uma olhada assim com muita boa vontade para as intersecções que a gente encontra, para as diferenças que tem sobre a vida de cada um, porque não adianta só a gente olhar para o próprio umbigo na hora de viver em sociedade. Tem que olhar para todo mundo, sim. Agora, vamos lá. Vamos pra então. pauta. O nosso tema de hoje vamos falar sobre LGBTs e a religião. Isso. Que é uma coisa que influencia tanto na nossa vida, no nosso dia a dia, no modo de viver de tanta gente, né? E até usada de uma forma equivocada por muitas pessoas. A gente tem uma convidada maravilhosa aqui que vai se apresentar agora. Se apresente, por favor. Oi, gente, boa noite. Obrigada pelo convite de poder participar aqui do Pocket de Cultura. Eu sou a Gisele Alzier, sou jornalista. Atualmente eu sou assessora de imprensa de umas casas noturnas lá da minha cidade natal, que é Manaus, Amazonas. Né? Eu estou aqui já em São Paulo há uns 2 anos e estou muito feliz, né? Estou conhecendo muitas coisas legais, muitas pessoas maravilhosas como o Hilário. Que o Hilário é um anjo na minha vida, sem querer entrar já nessa parte de religião, mas ele é um anjo da guarda para mim, o Hilário. Eu tenho que deixar registrado isso, que ele surgiu num momento assim crucial da minha vida, né? Que eu posso contar essa história rapidamente? Claro. Então, eu tava assim desesperada para encontrar um local para morar, porque eu sou uma mulher trans, então todos os lugares que eu procurava e falava que eu era uma mulher trans, eles rejeitavam. Falavam que iam conversar com as meninas da casa, diziam que iam me dar resposta e essa resposta nunca vinha, porque eu não tinha, naquela época, condições de pagar um quarto individual, né? Sim. Quarto individual aqui em São Paulo é muito caro. Sim. Então, eu só tinha como ficar em República. E eu não tinha condições. Então, eu fui para Manaus para tentar me recuperar, porque eu estava quase entrando em depressão, assim, estava numa fase terrível. Também fui para lá para tentar fazer a retificação dos meus documentos, né? E graças a Deus eu consegui. E nesse momento que eu estava lá, eu me deparo com um post da página Transempregos. Sim. Que o Hilário procurou o Transempregos para anunciar uma oportunidade para uma pessoa trans, né? Uma vaga de social media. Sim. E aí quando eu vi aquilo ali, meu Deus, sabe,
era o que eu precisava. O salário era ótimo, era uma função que eu tinha aptidão, né, que eu já tinha feito, então ali era a minha chance. Então, eu na mesma hora enviei o currículo, fizemos a entrevista por Skype. Sim. E deu tudo certo, graças a Deus ele me escolheu. E hoje, né, através dele eu consegui ter um quarto individual, consegui alugar um espaço só para mim, que eu possa ser quem eu quero ser, sem ninguém tá me enchendo o saco, tá me julgando, se metendo na minha vida. E comprei minhas coisinhas, comprei meu fogão, minha geladeira. Então, hoje eu estou muito feliz, né? Assim, parte da minha felicidade veio através dessa oportunidade que ele me deu, né? Que, além disso, foi a primeira vez que eu iria estar em um ambiente de trabalho corporativo como Gisele. Sim. Foi a primeira vez, assim, e foi incrível, porque eu fui muito bem tratada por todos, assim, da agência e da campanha, né, que eu participei, da campanha política. Muito bem tratada. Da campanha do Haddad, tá, gente? Para vocês que são campanha do novos Haddad. aqui, Maravilhoso. Fui muito bem tratada, só tenho coisas boas, lembranças boas, assim, porque para mim foi, assim, teve um gosto especial, né? Porque eu sempre quis estar num ambiente de trabalho e todo mundo me chamar de Gisele, todo mundo me tratar como mulher. Então, foi inesquecível. Graças a você. Obrigada, amiga. Hilário. Que nada, relaxa. Que nada, na verdade, assim, a gente já falou isso pra mim algumas vezes. Eu acho que eu já citei aqui no POC também essa história uma vez. A gente tava com aqui na agência, a gente tem umas questões de trabalhar e ter inclusão social nas causas, né? Tanto é que eu sou uma pessoa negra, LGBT, e tenho um cargo de chefia, vamos dizer assim, por aqui. Então as pessoas me dão muito crédito no meu trabalho, e não só isso, tem mulheres na direção da agência, tem tudo. E aí quando me disseram, vamos ter que contratar mais uma pessoa para ficar no seu time, na sua equipe, etc e tal. E aí eu disse, vou contratar uma pessoa trans. E foi um grande aprendizado esse processo todo, porque a Gisele ela foi selecionada entre 200 pessoas. Nossa que mandaram senhora, currículo. nem sabia disso, olha. Foram 200 pessoas que mandaram currículo. Claro que tinha gente que não tinha tanta experiência e tralalá, mas mesmo assim eu analisei o currículo, conversei com as pessoas, mandei resposta, dizendo o porquê ela não tinha sido selecionada naquele momento. As pessoas agradeceram muito. E depois eu conversei com muita gente e foi maravilhoso, assim, todo o processo, né, de seleção. Acho que eu passei umas 2 semanas nesse processo para escolher todo mundo. Falei que a Gisele estava em Manaus, né? A gente falou por Skype, ela estava no seu quarto, né? Sim. E aí a gente falou, e depois quando ela veio para trabalhar, ela veio assim, ela atendeu totalmente as expectativas do que eu estava esperando, pelo menos, né? Ela não teve problema absolutamente nenhum. Foi um aprendizado para todo mundo aqui da agência, porque acho que foi a primeira vez que muita gente que trabalha comigo teve contato com uma pessoa trans o dia inteiro, assim, sabe? 8 horas por dia. Então, tivemos um aprendizado coletivo muito grande, né? Ai, que bom. Como era um projeto só para aquele período, aí, infelizmente, a Gisele não continuou. Ela está no mercado aí, se quiserem. Sim, é uma por profissional favor, gente, maravilhosa. É uma profissional maravilhosa. Vale a pena vocês entrarem em contato com ela e pedirem o currículo dela. Ela consegue. Se ela não souber fazer a coisa, ela vai lá e ela aprende rapidamente, assim. E ela é muito maravilhosa. Com certeza, mesmo. obrigada. Aproveitando para te fazer uma pergunta, como você entende esse tipo de iniciativa que o Hilário fez? Como ela é válida para a comunidade e qual o efeito dela dentro da comunidade? Nossa, é muito importante, né, essa iniciativa, porque, infelizmente, o mercado de trabalho é muito restrito para pessoas trans, né? Grande parte ou está na prostituição ou está no mercado da beleza, de estética, de cabeleireira, essas coisas. E graças a Deus hoje esse panorama tá mudando, né? Porque a gente vê hoje advogadas, professoras trans estão aparecendo histórias, mas ainda é complicado. As empresas ainda estão fechadas para esse tipo de iniciativa. Então, é muito importante para o nosso meio LGBT
né, ter em cada empresa que seja pessoas trans que possam mostrar o seu valor, que possam mostrar a sua força de trabalho, porque nós somos, né, todos iguais. Então, nós temos aptidões, nós podemos nos desenvolver assim como qualquer outra pessoa, né? Então, eu, por exemplo, a minha preocupação maior antes de iniciar o processo de transição era essa. Porque por isso que eu me formei antes para poder fazer essa transformação. Porque muita gente começa isso antes, lá no ensino médio. E sem estrutura financeira nenhuma, sem estrutura emocional nenhuma. Então, é importante, né, você pensar nisso, porque o mercado de trabalho é restrito mesmo. Ainda mais quando você chega e lá o seu currículo está um nome social, que seja, mas quando você vai entregar os seus documentos, está o nome civil, né, que não condiz com a sua identidade de gênero. Isso é péssimo. Eu fazia de tudo para não ter que enfrentar esse constrangimento. Durante 1 ano, eu praticamente me isolei em casa, não procurei emprego, por isso que até hoje eu tenho esse serviço que eu faço lá para minha cidade. Por quê? Porque eles já me conhecem lá, eles já sabem o meu trabalho. E para eles foi tudo ok também. O meu medo era esse, né? Que depois que eu mudasse o meu e-mail, que eu mudasse lá a assinatura do outro nome para Gisele, eles me rejeitassem, eles falassem, quem é essa pessoa? Mas não, deu tudo certo. Então, assim, o importante, né, até um conselho para quem quer se tornar, né, quer fazer esse processo de transição, é isso, você investir na sua educação, você ter uma estrutura financeira, porque olha só o que aconteceu comigo, eu não tinha como custear um quarto individual. Sim. Eu tinha que ter que conviver em república, eu tive que conviver em república masculina. Nossa. Meu Deus. Então eu tinha que ser forçada a ficar num ambiente como uma pessoa que eu não queria ser, com roupas masculinas, sendo chamada pelo nome que eu não queria. E eu tive que passar por isso e foi péssimo para mim. Sim. Então, por isso que é importante essas iniciativas, porque você tem oportunidades, oportunidade de desenvolver, de se desenvolver, de dar de prestar um serviço para a empresa em que você pode ser promovido, que você tenha um plano de carreira, como qualquer outra pessoa, né? Então, um processo mais estruturado para você, no caso, foi a solução de toda a situação, né? Para se entender mais fácil, conseguir chegar em alguns processos mais fáceis. Isso é bem, bem importante para quem está ouvindo, né? Que pode estar passando por isso. Entender que há um processo como esse. Até teve uma participante aliás, uma participante não, uma ouvinte do Pocket Cultura, que veio abordar a gente, eu não lembro se eu comentei isso com vocês. Ela era super novinha, morava no interior, e ela comentou que estava num processo de se reconhecer enquanto mulher trans, mas que não sabia o que fazer porque os pais não aceitavam, e toda a questão de dialogar com os pais, e até mesmo antes de... que ela mencionou como se fosse uma pergunta pra gente responder no ar. Aí eu falei, não, deixa eu conversar pra entender melhor, né, pra não explanar muita coisa no ar que possa não ser útil. E até o papo foi justamente disso, pra entender, sabe, como tá o seu processo, o que tá acontecendo, o que você tá fazendo da sua vida. E com 18 anos de idade, você decidir o que vão ser esses próximos passos sem nenhuma estrutura, com certeza não dá bom, né? Então, acho que isso fica também como uma dica para a pessoa que está ouvindo. Eu não vou expor a identidade, lógico, mas você que está ouvindo e se reconheceu no que eu estou falando, ouça o que a Gi está falando, que eu acho que vai te dar uma força. E uma dica para os contratantes, né? Procurem profissionais trans e façam esse processo de inclusão, porque ele é importante, sim. Muito. A gente precisa prestar atenção nisso, né? Porque a gente acaba caindo meio que no processo normativo, né? Do capitalismo, que é sempre selecionar pela, entre aspas, meritocracia. E aí a gente cai nessa falsa ideia de que todo mundo tem a mesma oportunidade, quando na verdade não tem. E tem muita gente que precisa de uma chance para mostrar, né? Sim. O potencial. E a gente sabe que numa escala
numa pirâmide, as pessoas trans, elas são as pessoas que menos têm a chance de mostrar o potencial delas, sim. e é por isso que Verdade. acaba caindo, né, sempre nesse lado da prostituição, ou da estética, igual você falou, ou ficando desempregadas, e aí a gente... Enfim, o final da história, que não é final ainda, mas a história vocês conhecem, né? A gente tem o quadro que a gente tem hoje. Então, publicitários, que a maioria das pessoas que a gente conhece são publicitários, né? Mas, assim, pessoas que ouvem um pouco de cultura e estão em posição de contratar, de fazer contratação, busquem sempre por diversidade nos seus departamentos. Por favor. Isso. E, assim, dessa seleção da Gisele, só pra gente encerrar esse assunto e ir pra pauta mesmo. Dessa seleção da Gisele, das 200 pessoas, acho que pra entrevista mesmo ficaram 25 que atendiam os critérios, né? Porque também a gente tinha que atender um critério. Não dava pra contratar uma pessoa... Eu adoraria contratar uma pessoa que não tinha experiência, ensinar ela para ela sair daqui formada com a profissão, mas a gente não tinha esse tempo de formação, né? Então tinha que saber o mínimo. Ficaram 25 pessoas. Dessas 25 pessoas, eu me comprometi com todas elas de que eu ia compartilhar os currículos delas com outras pessoas. Você que estavam em compartilhou comigo, né? Compartilhei com o Felipe, compartilhei com bastante gente. E das 25 pessoas, a Gisele foi as 24 que ficaram. Das 24, 8 foram contratadas por outras Olha, empresas. que maravilha. Então, teve gente que foi contratada pela Ogilvy, teve gente que foi contratada para fazer trabalho para FBs, teve gente que foi contratada para fazer outros trabalhos. E foi ótimo, foi maravilhoso isso, porque certeza. abriu portas para bastante gente, as pessoas ficaram super agradecidas. E não foi questão assim, tipo, quero aparecer, quero fazer isso para aparecer. Eu até fiz os posts no meu Facebook, nas minhas redes sociais, falando sobre todo o processo. Não, mas é importante. Mas É importante divulgar, a gente muito. precisa falar sobre. Exatamente. E foi muito bom, foi maravilhoso esse processo todo. Eu acho que foi um aprendizado. Como 1º de maio vai ser o Dia do Trabalho, e o Pocket de Cultura já está ligado. A gente vai fazer A gente vai ter programa especial. programa uma pauta especial. sobre empregabilidade LGBT. Além de Lady Gaga, né? Que também nasce uma estrela, mas no caso a estrela que nasce sou eu no dia 1º de maio. Isso mesmo. mesmo. A estrela nascida Caco também é o aniversário dele, então mandem miminhos pra ele, Pelo amor de Deus. Contas pagas mandem também empregos. servem. Sim, por favor. Muitas, Vamos por pra favor. pauta? É isso, vamos pra pauta. Gi, então, uma das coisas que aconteceu quando a Gisele estava aqui trabalhando, gente, comigo, que a gente sempre conversava muito, tinha esse papo de interação muito na equipe, né? E uma das coisas que mais me espantou isso, porque não é uma coisa comum, ou pelo menos eu não achava uma coisa comum, era que a Gisele é uma pessoa bastante religiosa. Que ela frequenta a Igreja Católica, né? Sim. Faz parte do coral da igreja. Conta essa história. Como é que é essa história de você, uma mulher Olha, trans na igreja? Pois é. É algo inusitado, né? Mas eu sou a prova viva de que a Igreja Católica está incluindo, né? Lógico, tem um histórico de muita, né? De uma coisa muito conservadora e tudo, mas a igreja que eu faço parte me acolheu depois da transição, porque eu cheguei aqui em São Paulo, eu fiz toda a minha transição aqui em São Paulo, né? Só para Situar, né? Contextualizar. Eu cheguei aqui em São Paulo como um homem gay, né? Perante a sociedade, eu era um homem gay. E eu, lá em Manaus, eu já canto há muitos anos no grupo da igreja, no coral da igreja católica, porque a música é algo que eu gosto muito, que sempre eu tive assim, uma vontade de fazer. E eu sempre, antes de começar a cantar na igreja, porque eu não canto desde criança, eu canto assim, desde os 17 anos. Porque eu sempre tive vontade de cantar na igreja, mas o que me impedia era o medo do preconceito. Sim. Das pessoas me olharem ali e me julgarem. O que aquela bichinha está fazendo ali? Sabe? Sim. E eu ficava com isso na minha cabeça e sempre me impedia de... Sentindo não pertencimento, né? Do espaço que você está ocupando. A gente, como LGBT, a gente meio que se sabota em igreja por causa do todo o cenário que Sim, existe. porque a gente né? tem esse receio de não ser acolhido, de sofrer rejeição das pessoas, porque é muita gente idosa, Sim. é muita gente com a mente fechada, né? Então, eu tinha esse medo. Então, até chegou uma hora que eu vou pedir para cantar.
Vou pedir para cantar no grupo. Eles me aceitaram. Lógico, durante o tempo que eu fiquei lá em Manaus cantando, ocorreram casos, né, de preconceito, de olhares assim maliciosos e tal. Que aquela pessoa faz ali. Mas como, graças a Deus, Deus me deu um dom de cantar. E eu, assim, não sou eu que estou falando, mas as pessoas dizem que eu canto bem. Então, acho que isso meio que me blindava Você das vai dar uma críticas. palhinha pra gente. Ai, meu Deus. No final do episódio, fica ligado, POC, que vai ter um live da Gisele. Ai, vou. Então, eu acho que isso meio que me blindava, porque as pessoas... Não, tá ali, é gay, todo mundo sabe que é gay, mas canta bem. Tá fazendo um serviço aqui. E tá prestando serviço pra gente, não cobra nada, tá ali, então deixa ela lá. Beleza, eu vim pra cá, eu tive um período, uma experiência que eu fiz um intercâmbio no México, e o México é um país totalmente católico, eu acho que muito mais do que o Brasil. Sim, né? com certeza. E isso também era uma das vontades que eu tinha de conhecer esse país, porque além de ser muito colorido, isso sempre me atraiu. Porque você é fã do RBD também. Muito, Muito. Então você foi atrás dos RBD. Eu fui muito fã. Bater na casa da Anaída, aquele tchauzinho. Quem me dera. Mas assim, eu tinha vontade de conhecer o México, né, por conta disso. E lá, quando eu estive lá, eu dei um jeito de entrar na igreja lá e continuar fazendo essa atividade. Porque, para mim, é como se fosse uma válvula de escape. Cantar na igreja é uma válvula de escape. É algo assim que eu faço com muito prazer, né? Cantar músicas e tudo. E continuei fazendo isso nesse período de intercâmbio. Voltei para o Brasil e aí terminei a faculdade e decidi vir para São Paulo. Quando eu cheguei aqui em São Paulo, também fui logo procurar uma igreja. Fui logo procurar uma igreja para fazer parte. E até que eu não estava mais aguentando, assim. Eu precisava, eu não estava mais... Assim, eu olhava no espelho, não me reconhecia. Eu tinha chegado no limite que eu já não queria mais ser aquela pessoa, sabe? Eu não estava dando. Eu precisava ser quem eu era por dentro. Porque eu sempre me enxerguei como mulher, mas as pessoas não viam isso, porque o externo não estava de acordo com o interno, né? E o que mais me impediu de fazer essa transição antes foi a religião. Foi algo assim crucial, assim, que eu me apeguei tanto à religião que teve uma época que eu fiquei fanática, assim. Lia. Todos tivemos essa fase, eu também tive. Né? Eu acho que todo mundo tem um pouco, né? Porque, assim, a gente fica procurando respostas, né? Ainda mais nós que somos LGBT, né? A gente tem a fase da rejeição, da gente não querer ser, porque é muito difícil, é muito complicado. As pessoas não entendem, né, o que a gente sente. E aí, esse era o meu maior medo da igreja. Como que a igreja vai ver essa minha transformação? Como que a igreja... O que eles vão falar? E eu era muito preocupada com o que as pessoas iam falar. Tem até um termo em inglês, inclusive, que chama Pray the Gay Away, que é tipo você rezar pra deixar de ser LGBT, no caso. E é uma questão muito, muito constante. A gente tem muitas histórias de pessoas que passam pela nossa vivência que tiveram essa coisa de entrar em conflito sobre como entende a própria religião, o que a religião significa para a própria pessoa e até como dialogar com isso, assim, né, sendo honesto com você mesmo, como você consegue traduzir isso de uma melhor forma. Sim. E para você foi uma batalha mesmo, né? Foi muito, porque eu cheguei a fazer promessas, assim, que eu não cumpri, obviamente, eu vou... Todos nós. Fazer Todos isso nós pra fizemos isso, amor. parar. Não vou ser trans, não vou. Eu rezava pra não ser gay. Sabe, eu não... Eu também rezava pra Sabe não uma ser coisa que eu fazia? Eu ia na igreja, eu ficava assim, pedindo muito, e aí eu ficava testando depois pra ver se deu certo, sabe?
É? Tipo, eu ficava olhando pros caras assim, não vou sentir nada. Ó, porque nunca dava certo, né? E aí sentia, né? Tem. Até que eu cheguei a um momento assim que eu comecei a cair na real, né? Passou aquela fase de fanatismo que eu cheguei a procurar espiritismo, fui na Seichonoye, em várias outras igrejas protestantes também. E aí eu cheguei à conclusão, comecei a ouvir uns áudios na internet de uma terapeuta holística, e aqueles áudios me despertaram uma coisa assim de que Deus, ele está presente em todas as religiões e ele te ama do jeito que você é. Porque eu cheguei a duvidar da existência de Deus, mas ele logo me mostrou que ele existe. E hoje eu não tenho dúvida alguma, sabe? Hoje eu tenho a minha fé nele. Mas a igreja, eu sei que cada igreja tem as suas frutas podres, né? Tem as suas pessoas ruins, não adianta. Todas as igrejas têm. Mas eu preciso da igreja, porque, como eu falei, essa atividade que eu faço, para mim, é muito prazerosa. Eu me sinto usada ali naquela atividade, porque tem pessoas que chegam para mim e falam: nossa, essa música que você falou tocou no meu coração. Nossa, você canta tão bem. Né? Isso, eu depois que começou a acontecer isso comigo, eu falei: não posso parar de cantar, porque eu vejo que Deus me pegou assim, me colocou na terra. Não, você vai ser trans e você vai ser usada para isso, para cantar as músicas, né? Para fazer uma obra. Isso, assim, eu acho que eu me enxergo assim hoje. Tá. Hoje em dia eu me enxergo assim. Eu acho que eu não quero abrir mão disso. Eu já tentei ficar afastada da igreja, já por problemas que aconteceram, e não dá. Para mim é algo que é essencial para mim, sabe? Para minha alma. Entendi. Uma discussão muito grande, eu acho que até a gente tinha essa discussão, né, enquanto a gente estava trabalhando junto, muito, porque tem muitas pessoas ateias, que não é um problema as pessoas serem ateias, Sim. porque é um direito de cada um, né? Temos livre-arbítrio para fazer o que quisermos. E acreditar também naquilo que quisermos. E as pessoas ficam: como é que você faz isso se você é rejeitado? Sendo que você teve uma sorte muito grande. Eu acho que você também reconhece que você teve uma sorte muito grande de estar numa igreja com uma comunidade progressista, vamos dizer assim, né? Numa igreja católica, apostólica, romana. Não é uma denominação nova, é a igreja de Roma mesmo, Sim, né? A sua. Total. Que é uma comunidade progressistíssima, com um padre progressista e que te acolhe, né? A gente sabe que a realidade gritante da maioria das pessoas não é essa. Nós temos vivências, até vivências aqui, né? Se vocês quiserem colocar as vivências de vocês, eu acho que é bem, bem importante isso. Por favor, né? Também quero ouvir, porque eu só conheço um lado da história, né? Você começa ou começa? Posso falar? Vai lá. Hoje em dia eu me enxergo como uma pessoa ateia, tá? Mas eu acredito que talvez a espiritualidade tenha sido morta dentro de mim por causa da minha experiência com a igreja. Sim. Eu já falei aqui no episódio, mas para contextualizar também, a minha mãe, ela sempre foi muito religiosa, tipo, fervorosa, assim, do tipo, se perder uma missa no domingo, você vai ficar de castigo, sabe? Não, era tipo uma coisa inconcebível para ela não ir para a igreja. Ou se eu não quisesse ir, também virava um caos em casa, etc. E desde que eu me assumi, isso foi um grande problema para minha mãe. Eu sempre fui muito apegado com a minha mãe. Porque eu tenho um irmão, e o meu irmão ele era muito apegado com o meu pai, porque meu irmão joga futebol, etc. Aquele clichê do hétero, eu era o clichê do gay. E por causa disso, tipo, eu comecei a ficar mais apegado com a minha mãe. E aí na minha cabeça, quando eu me assumisse, o meu pai ia ser mais um problema do que a minha mãe. E foi totalmente o contrário, entendeu? A minha mãe, ela foi extremamente, como eu digo, ela foi muito pesada comigo em relação a isso. Tipo, ela falou coisas horrorosas pra mim, ela disse que eu ia morrer sozinho, muita coisa. E tudo isso por causa da religião. Eu sinto que a minha mãe, ela perdeu a vida dela por causa da religião, entendeu? Porque ela não conseguia separar o que era a religião e o que era a vida, que ela tinha que fazer outras coisas, que ela podia fazer outras coisas, que ela não precisava só ouvir música religiosa,
Que ela não precisava só assistir missa na TV, Sim. porque era só isso que minha mãe fazia. É porque tem uma diferença entre ser religioso e ser fanático. Exato. Você falou Muito. isso aí muito bem. Aí ser fanático em qualquer coisa é ruim, né? Exatamente. Muito. Sim. E minha mãe, ela não conseguia fazer essa separação. E meio que isso foi condicionando a cabeça dela a todos os preconceitos. Então, minha mãe tinha preconceito com pessoas que não eram católicas, por exemplo. Ela tinha muita intolerância religiosa. Tinha intolerância religiosa com o espiritismo, tinha intolerância religiosa com umbanda, aí depois com pessoas que tinham tatuagem, com pessoas que tinham piercing, com tudo isso. Todos os preconceitos, tipo, existiam ali na minha mãe. E era uma pessoa que falava o tempo inteiro de amor, mas o amor que pra ela era só o amor Ela cristão. pergunta amor a quem, né? O amor que só se você estiver Amor na a igreja pessoas comigo. que só são iguais a você. É. Exatamente. E meio que tudo isso, quando eu cresci dentro e, tipo, eu não gosto de estar aqui. Eu não estava lá na igreja pensando o tempo inteiro assim, eu não gosto de estar aqui, eu não queria estar aqui porque eu não me identifico com isso daqui. Até porque não tinha opções de outras religiões, eu não tinha essa opção. Aham. Não tinha como eu falar, mãe, eu quero ir no espiritismo para ver como é que é. Nossa, eu ia ser exorcizado, entendeu? Sim. E tudo isso meio que foi matando a minha fé, digamos assim. E aí meio que quando eu me assumi, que eu entendi pra mim, que teve todo esse processo de eu rezar pra não ser, porque pra mim era uma coisa exata. Quando eu comecei a perceber, eu falei, meu Deus, não pode ser. Não é possível. Você não vai me fazer que eu seja gay. E aí eu comecei a, tipo, tentar reverter isso e aí chegou num momento que eu falei, não tem como, eu tô, tipo, me massacrando, tô me torturando com isso. Então eu preciso que isso aconteça e agora eu vou ter que lidar com isso. E aí quando eu comecei a me assumir real, pra mim não fazia mais sentido. Aí que aconteceu, minha mãe faleceu e etc. E eu comecei aí, tipo, depois eu não tinha por que mais eu continuar indo na igreja, até porque eu ia por causa dela. Aham. E pra mim não fazia sentido aquela ideologia e eu estar num lugar em que eu não era bem aceito. Sim. Que mesmo que não transparecesse, eu sabia que eu não estava sendo bem aceito ali, entendeu? Aham. E então tudo isso, tipo, meio que me afastou real da religião e eu comecei... E aí eu fui pro lado de ser totalmente... Descrente, né? Descrente de tudo. Tipo, você foi totalmente afastado. É. Eu compartilho praticamente a mesma história. Eu acho que toda pessoa gay, lésbica, trans, toda pessoa LGBT tem esse momento de passagem quando você vive numa família cristã, uma família... Às vezes não. Tem famílias Não, que são... Tem sim, famílias mas que assim, são religiosas e conseguem acolher, né? Vamos Sim. falando de uma... Um padrão. Um padrão, assim, Tá, né? sim. Tipo, nesse caso, o caso da Gi, por exemplo, é mais a exceção de que você Sim. continua na igreja, Sim, de É. que com você certeza. Muita segue, exceção. Sim. segue firme, segue amando mesmo participar dessa comunidade, assim, tipo, a sensação que eu tenho quando eu falo de religião, quando eu penso sobre religião, quando eu olho pra trás e vejo, tipo, lembro da minha mãe e tal, e do meu relacionamento com ela, é de totalmente tempo perdido que a gente teve junto. Que a gente não teve, na verdade, por causa da religião. É que isso poderia ter sido tão mais fácil Sim, tudo, né? assim, não Era uma- eu sei que a culpa não é religião Sim. em si. Não é o É como as conceito pessoas dela. enxergam a religião. É o jeito que foi instalado, É. são o jeito que as pessoas começaram a levar isso pra frente, porque eu acho que poderia ser uma coisa que funciona realmente, mas na verdade a maioria das pessoas que estavam no meu ciclo de convivência, elas só usavam a religião pra oprimir, pra ofender, pra machucar, pra afastar. Eu nunca senti, de verdade, demorou muito pra eu começar a entender que a religião pode ser uma forma de aproximar as pessoas. Desde que eu cresci, eu aprendia que Deus era um ser que castigava, que afastava, que oprimia. Então, tipo, a figura de Deus pra mim era muito mais de ter medo dele do que de me aproximar dele e pedir amor e afeto e carinho e proteção. Era sempre do tipo, eu tenho que seguir as regras do jeito que a minha família inteira seguiu essas regras. É. E o jeito que a minha mãe segue essas regras, as minhas tias. E foi sempre sobre regras. Nunca foi sobre, tipo, olhar pro outro, sabe? Nunca foi sobre ajudar.
lógico, tipo, o discurso estava embutido, mas na minha percepção de criança, de adolescente, sempre foi muito... Era tipo assistir linha direta na quinta-feira, sabe? Era um negócio que me dava medo ir pra igreja. Não, mas tipo, é porque eu fazia relação quando eu era criança. Nossa. Me dava medo de ir. Medo, era aversão, sabe? Tipo, eu não cresci sabendo que a religião pode ser uma coisa de um discurso bonito, de um discurso tipo de aproximação. Sempre foi muito de afastamento. E foi essa sensação que eu tive com a doença e a morte da minha mãe. A minha mãe também morreu. Eu e o José, a gente namora, não sei se você sabe. Sim. Eu e o José, a gente namora. Que lindo esse casal. A mãe dele morreu enquanto a gente estava namorando e a minha mãe morreu logo em seguida. Nossa. De câncer também, e ambas... A minha mãe não era católica, a minha família inteira é da Igreja Adventista. E por ser protestante, ainda tem um peso de regras maiores. São, tipo, assim, guardar um sábado. E com certeza, eles são mais rígidos. Tal tipo de carne. Sim. E, enfim, né? São várias as outras... É um outro rolê. E a minha experiência com a igreja sempre foi muito essa, assim. Tipo, a minha mãe, ela não cresceu sendo hiper religiosa. Ela teve até uma época que ela era espírita. E aí uma outra época que ela era, tipo... Ela ia em igreja católica. Mas pro final da minha adolescência, até o dia que ela morreu, ela se converteu mesmo como protestante. E depois disso, o jeito que a gente se afastou foi tão avassalador, porque foi bem na época que ela descobriu que eu era gay. E todas as brigas, a minha mãe sempre foi uma pessoa de gênio muito forte, então a gente sempre brigou muito. Porque eu também era. E aí a gente sempre, tipo, tinha brigas, mas eram brigas sobre cotidiano. Sim. Quando a sexualidade ela entrou no cenário, as brigas elas tomaram proporções maiores e eram, tipo, ofensas horríveis, assim. Eram coisas do tipo... Eu ouvi a minha mãe e a minha tia conversando no telefone, eu peguei a linha. A minha tia falando que eu estava com um diabo no corpo. E a minha mãe chorando, concordando. Eu já contei isso no POC, e quem já assistiu a entrevista do Fantástico da Cura Gay também, que eu participei, sabe? A minha mãe, ela meio que encomendou um exorcismo pra mim. Nossa. Então, tipo, foi um culto de... Tipo, terapia de igreja, conversão, né? Isso, pra minha casa, e a minha prima foi na janela falando assim, a gente tá aqui pra te ajudar, todos os pastores estão aqui pra te ajudar, pra te transformar, você não quer se transformar pela sua mãe? Eu falei assim, eu não quero participar disso, eu não vou participar disso. E eu me tranquei no quarto. E basicamente, pra mim, todas as coisas ruins que aconteceram foi por causa do fanatismo da religião que assombra a minha família desde sempre, sabe? Sim. A minha avó é uma pessoa muito reprimida por causa da religião. As minhas tias também. A minha mãe, ela foi se encolhendo por causa disso. Eu vi, era uma pessoa forte e aberta. E aí, quando isso aconteceu, na mesma época da minha sexualidade, ela meio que se fechou pra tudo. E se fechou pra uma única verdade, que era a verdade de, tipo... um homem não se deita com o outro, sabe? Uhum. E do Velho Testamento. A verdade do Velho Testamento. E a história é essa. É uma história triste de, tipo... Eu não tive tempo com a minha mãe o suficiente pra, tipo, abrir o olho dela e falar assim... Apesar de tudo isso, de você ouvir que isso é certo, isso é errado, é o que conta dentro da nossa casa, sabe? Tipo, você é minha mãe, eu sou seu filho, eu preciso de você. Eu preciso do seu apoio. E as pessoas precisam, as pessoas LGBTs, elas precisam da validação dos pais, né? Muito. E, tipo, ter isso atrasou demais o meu processo de aceitação também. Atrasou demais muita coisa que eu ainda luto todos os dias pra, tipo, derrubar dentro de mim, sabe?
E aí, o final da história é a minha mãe morre e na última semana de vida dela, ela, tipo, ela teve um câncer e aí ela teve tipo, o câncer se espalhou e ela já não estava muito bem falando coisa com coisa no final da vida. Então ela falava algumas coisas meio... Ela não estava sã, a sanidade dela foi pro saco também. Aí ela estava deitada. Essa cena é, tipo, bem pesada pra mim. Acho que do processo de doença da minha mãe é a pior cena que existe. Foi o pior dia da doença dela pra mim. Que é, tipo, ela deitada no meio de uma cama que colocaram na sala. No meio da sala. Como se ela estivesse, tipo assim, nessa mesa aqui deitada. E todos os meus parentes em volta chorando muito. Como se já estivessem velando ela. Nossa. E ouvi uma pastora, entre aspas, falando pra ela, tipo... pode ir, Deus vai te levar, não sei o quê. Tipo, não... E eu tava lá, sabe? Os parentes todos estavam lá. O que é isso? O que você tá fazendo? Tipo, eu não sei, você quer acalmar minha mãe não vai se acalmar desse jeito. E aí foi o dia que eu deitei com ela e dormi com ela naquele dia. E eu perguntei ela falou pra mim assim, eu te aceito e eu te amo. Mesmo no meio da sanidade dela, sabe? Tipo, e eu já entendi que aquilo era tipo um adeus. E aquilo pra mim foi assim... Mas eu queria fazer uma pergunta. A sensação pra mim daquele momento foi tipo, meu Deus do céu. Essas palavras poderiam ter vindo há 10 anos atrás. Quando eu tinha 15 anos, eu falei pra ela. E, tipo, a primeira coisa que ela falou não foi essa, eu te aceito, eu te amo. Precisou muito, muito tempo e um câncer. Sim. E, infelizmente. E uma vida inteira jogada fora pra falar isso. Tipo, pra mim, a sensação da religião que foi o que levou ela. Porque... que levou ela a fazer esse tipo de coisa. E... por favor, eu não estou criticando, né? Tipo, como eu disse, tipo, demorou um tempo pra eu entender o que era a religião em si e como as pessoas podem ter diferentes religiões e serem pessoas abertas aos discursos e às mais diferentes formas de construir uma vida, assim. Então, assim, eu aprendi com muita paciência... Porque eu me tornei uma pessoa muito revoltada com Deus. Uhum. E revoltada com a igreja. E revoltada com... Isso que eu queria te perguntar. Nesse período da doença da sua mãe, você chegou a pedir pra Deus pra que ela se curasse? Ou pedir pra, sei lá, não sei, fazer algum tipo de oração? Eu não tinha esse tipo de fé. Mas o que você pensava, assim? Eu lembro quando ela descobriu o câncer, eu morava no interior de São Paulo ainda. E eu fui... pela primeira vez no centro espírita. E eu fui procurando alguma coisa, eu não sei o que era. E eu acho que a primeira vez que eu me senti abraçado dentro de uma religião foi quando eu fui no centro espírita. Que eu me senti, tipo, pertencente de um lugar. Onde as pessoas, elas não estavam ali me olhando como o Felipe gay, ou como o Felipe tatuado, ou como o Felipe de alargador. Tipo, elas estavam... ali pra fazer o ritual sem delas. julgamento, né? Sem julgamentos. Uhum. Porque, assim, todas as vezes que eu entrava dentro de uma igreja, depois da adolescência, quando eu já tava tatuado, quando as pessoas já sabiam que eu era gay no interior, era sempre um show. Era um show. Eu entrava e as pessoas assim... e eu sentia os comentários, e eu sentia, tipo, toda a vibração... Isso na protestante. Tá? Uhum. Eu sempre me senti também muito, muito mais acolhido na católica. Isso é uma coisa que, assim, eu consigo diferenciar bastante. E aí, quando eu fui no centro espírita, eu participei de uma gira, eu acho que era de Preto Velho. E... válido frisar as diferentes linhas de esquerda, porque quem tá falando centro espírita não é um espírita kardecista. Isso, só pra deixar muito claro. Ah, é Umbanda. verdade. Umbanda, eu tava imaginando que era do kardecista. Não, era também Umbanda. pensei. Desculpa, eu não... É porque muita gente fala que chama o centro de Umbanda de centro espírita, né? Até os próprios praticantes. Acho que o Caco tem outra... Porque as experiências dos meninos, elas são muito relacionadas à religião cristã, né? A minha não é nem um pouco. É outra Quer dizer,
É um vivência. pouco, mas não é tanto assim. Mas continua, filho. Tá, não, só vou encerrar aqui a pergunta da G. Tipo, a única vez que eu pedi, que eu tentei fazer alguma coisa com Deus para minha mãe, foi depois do Centro Espírita, quando eles me passaram um trabalho que poderia ajudar no processo de câncer dela. Mas eu tava tão... A minha fé tava tão abatida, a minha crença, a minha espiritualidade, ela tava tão, tipo, mínima, que eu não conseguia acreditar que ia funcionar. Então, eu não conseguia acreditar que se eu pedisse pra Deus, ou se eu fizesse um trabalho, ou se eu, sei lá, fizesse uma promessa, as coisas iam acontecer. Pra mim, isso não era nenhuma pauta mais. Sim. Pra mim, era puramente a minha mãe precisa se curar e não vai ser Deus que vai curar ela. Naquela época era isso, sabe? Uhum. Então, assim, a minha fé foi derrotada pela igreja. A sensação é essa. É basicamente isso. Entendi. Caco. Bom, a minha relação com Me alonguei. a minha relação com a fé foi muito esquisita, porque eu estudei num colégio particular católico dos 2 aos 17. E a minha tia-avó era freira do colégio. Então, assim, a relação que eu tinha com o catolicismo era muito próxima. Só que, desde os 2 anos de idade, eu já frequentava o centro espírita kardecista. Eu cresci com minha família frequentando, por parte de pai, frequentando o centro espírita kardecista. E, assim, todos os preceitos, os ensinamentos, a maneira como eu vejo o mundo, leitura de seres humanos e tudo mais, tudo isso veio muito explicado pelo espiritismo, de uma forma muito leve, assim. Tanto que, assim, meu pai conta uma das histórias, assim, ligadas ao espiritismo, que eles já tinham feito psicografias, né? Recebido cartas psicografadas. Pra quem não sabe, dentro do espiritismo tem uma linha de mediunidade que você consegue falar com o plano espiritual e as pessoas conseguem escrever do cartas. Chico Xavier, né? Exatamente. Chico Xavier, E aí, numa dessas cartas, meu pai recebeu de que ele teria, assim, um filho LGBT. Só que ele falou assim, eu passei anos achando que era seu irmão. Não que era você, mas eu já sabia que ia ter um... Tipo, eu já sabia da onde viria, sabe? Tipo, vai ter um filho seu que vai ser, mas ele não sabia da onde. Uhum. E a minha relação com o espiritismo, ela foi desenvolvendo, assim, muito paralelo à minha vida escolar, né? Então, na escola, eu tinha toda essa doutrina católica, até eu ser expulso das missas e não poder mais frequentar elas, porque, né, criança idiota. Eu acabei desrespeitando ali o espaço da missa, junto com um amigo judeu, e aí a gente foi expulso da missa e nunca mais pôde participar. Meu Deus. Só pra não deixar a curiosidade, no caso tem o Osana nas alturas, a gente gritou Osama nas alturas e fomos expulsos logo em seguida. Meu pai. Foi exatamente isso. Imagino, com a bomba caindo, né? Lá no 11 de setembro. Tá. Bem... Foi um pouco depois, foi um pouco chocante. Tá Inclusive. bom. E aí, quando chegou um dado momento, acho que tinha uns 14, foi nas férias da escola, foi a primeira vez onde eu vi um espírito. E eu vi o espírito da minha bisavó. E ela tava parada me olhando, eu tava num corredor da minha casa, e isso era tipo tarde, tava tudo desligado, só eu sozinho. E a primeira vez que eu vi, eu fiquei num cagaço assim gigantesco, né? Tipo, o que isso quer dizer e o que eu vou fazer com isso? E aí, como assim, por conta de todo o processo espírita na minha casa, tipo, na minha família são, acho que coisa de 12 médiums. É um negócio ridículo, assim. É muita gente interligada nisso e que tem a mediunidade avançada. Então, assim, já tinha visto minha mãe incorporar espíritos inúmeras vezes, várias situações ligadas a isso, assim. Tanto que até a gente já viu qual era a linha mediúnica de cada um dentro de casa, porque cada um tem mais uma. E aí, quando eu vi o espírito, eu fiquei tipo, tá, né? Vou falar com a minha mãe pra ela me ajudar a entender o que eu faço com isso. E foi uma experiência que eu gostei, mas eu não sabia se eu estava pronto para isso na época. E o espiritismo fala, né? Se você não se sente pronto, tipo, peça para te afastar disso. Uhum. E isso aconteceu a primeira vez, depois nunca mais. E aí, quando minha mãe fez uma operação de redução de estômago por conta de saúde. E a operação da minha mãe deu vários problemas. Assim, por conta de muito pouco, minha mãe não morreu em 2011. Nossa. E aí a gente foi fazer uma limpeza espiritual na casa para quando ela voltasse a casa tivesse, né, limpa espiritualmente, além de esterilizada. E aí nessa limpeza eu lembro de começar a reunião, né, a gente ia trazer um grupo espírita em casa. Tava meu pai, que não morava mais comigo há 1000 anos, e meu irmão.
E eu percebia que eu tava o dia inteiro nervoso, tenso, né? Tudo que eles falavam me irritava, tal, e foi seguindo. Eles começaram a fazer a limpeza, no que eles começaram a fazer a limpeza foi onde aconteceu a primeira vez que eu incorporei um espírito. E foi tipo, o que tá acontecendo comigo, né? Nossa. Porque foi muito, muito louco, assim, porque não é uma coisa que alguém te explica. Sim. Sabe, ó, vai ser um tutorial, vai acontecer isso, isso. Não é tipo um download, sabe? Você não tá baixando um download. Você tá baixando um espírito, é outro rolê. E aí eu tava num contexto muito de boa, assim, né? E tipo, eles estavam tentando convocar a entidade a falar. E tava eu e meu irmão, e assim, eu e meu irmão, a gente desde pequeno, a gente não consegue olhar um pra cara do outro e ficar muito sério, muito tempo. E ele olhou pra minha cara e eu comecei a dar risada. Só que eu comecei a gargalhar, assim, tipo, gargalhar pesado. E aí a entidade, tipo, o pessoal que tava cuidando falou, tipo, tem alguma entidade querendo se manifestar? E aí foi o momento onde eu vi a minha boca respondendo e eu, por trás, vendo a situação acontecer e falando, tipo, o que tá acontecendo? Porque eu via sair de mim, eu via a resposta acontecendo, mas eu sentia o meu corpo do jeito que tava também. Então era uma coisa onde eu tava, tipo, meio a meio, assim. Então foi muito, muito esquisito. E depois disso, foi a primeira experiência que eu tive e tal. E eu comecei, assim, né, a estudar um pouco mais, ler um pouco mais, aprofundar um pouco mais. Não quis logo de cara fazer o curso de espírita, porque o curso para mediunidade espírita, ele demora mais ou menos uns 6 anos. E são 6 anos que são espaçados e falei, cara, eu não tenho tempo para desenvolver isso agora. Se a minha questão com a minha mediunidade ou com a minha espiritualidade é essa, eu não vou ficar esperando 6 anos para desenvolver, sabe? Eu preciso achar um jeito de canalizar isso de alguma forma. E aí, nisso, eu entrei num lance de como demorava muito, exigia muito de mim ser espírita nesses formatos, eu comecei a achar outros. Aí eu fui pra Messiânica, que é uma versão do espiritismo japonês, basicamente. Sim. E a ideia de como era o processo eu gostava muito, porque eu lutava judô, então assim, as coisas que eram ligadas ao esporte, de disciplina, cultura e tudo mais, eu já estava acostumado, então pra mim era fácil. Só que eu tenho um ponto muito chave, assim, pra mim é ver pra crer. Se não rolou, eu já me perco ali, São sabe? Tomé. Totalmente, assim. Se não rolou, já fico ok, tá bom. Uhum. E aí foi nisso na Messiânica e o lance, né, de várias mesclas de religião foi que a minha pastora da Messiânica era uma ex-pastora evangélica. Nossa. E aí quando ela falava comigo, ela teve umas reuniões assim, meio que a sós comigo pra conversar mesmo, pra desabafar, que eu pedia, né, pra fazer isso. E era engraçado que toda vez que ela vinha com algum preceito muito forte, quando ela jogava pra mim, eu tipo, cara, você tá falando pra pessoa errada, tipo, não tá me vendendo isso. E aí foram 2 anos de Messiânica até que eu comecei a ir pra Umbanda. Na Umbanda, as primeiras vezes que eu fui, eu me senti muito bem. E assim, pelo resgate da ancestralidade, né, africana, das matrizes africanas, de toda a história do povo, e, sabe, você sentiu o atabaque, é uma coisa que você só pisa no terreiro descalço. Então, assim, toda essa energia que vinha, né, de ancestralidade me mexeu muito. Eu falei, caralho, que legal isso, né? Vou aproveitar pra ver como é que é isso. E foram os momentos onde eu comecei a frequentar e tal, mas assim, sem nenhuma pretensão de fazer alguma coisa a mais com isso. Até que eu decidi que eu queria fazer uma limpeza. Eu sentia que eu não estava tão bem. Veio a questão da ansiedade e tudo mais. Eu falei assim, é bom, né, eu achar uma maneira de me limpar. E eu fiz um trabalho. E eu fiz esse trabalho e tal. E pra mim foi difícil, porque não pode usar roupa clara. Eu só uso preto. E aí era uma semana usando roupa clara. E não podia estar com a cabeça exposta. Tinham várias coisas que foram complicadas em função das demandas ali. E nisso eu fui entendendo que era um processo muito legal. Aí eu cheguei até a mudar de centro, fui em outros centros e tal. E assim, o que mais foi legal da última vez que eu fui no centro foi... Eu fui falar com a mãe de santo esperando uma resposta, né? Eu não recebi resposta nenhuma. Foi, tipo, uma das vezes que mais me decepcionou. Porque assim, a primeira vez que eu fui falar com ela foi como se ela lesse a minha vida inteira sem me conhecer. Eu falei, nossa... pesado, né? E assim, pra mim, até foi um ponto que acho que eu comentei com os meninos. Toda vez que eu ia falar sobre religião, eu falava sobre muita dor de estar solteiro, estar sozinho e tal, porque era uma coisa que eu sofria muito.
E sempre me respondiam, não, ela vai chegar, ela vai chegar, ela vai chegar. E eu ficava do tipo, cara, vocês estão errando o básico que é falar ela, sabe? Tem alguma coisa errada. E aí eu cheguei nessa mãe de santo, aí a mãe de santo virou e falou assim, quanto tempo você tá com ele? Faz tempo, né? Aí eu, eita porra, né? Tipo, na hora ela já joga assim, o quanto tempo você tá com ele. Ela, ele te ama muito. Aí eu, gente, né? Quem avisou? Quem falou o quê? Aí eu perguntei pro meu irmão, pra minha cunhada, falei, vocês falaram alguma coisa? Falaram, não, nada, ela não sabe de nada. E aí na segunda vez eu fui naquela coisa, né? Do tipo, já me conhece. E aí ela falou, e assim, foi o conselho mais genérico da vida. E eu fiquei puto, saí de lá puto, do tipo, pô, eu tava acreditando em tudo, fiz as paradas todas. Pois é, essa era a minha dúvida, né? Se eles falavam, na hora que eles fazem, né? Se eles falam de forma genérica ou falam coisas, assim, detalhes da tua vida. Depende muito, assim. Eu já vi, por exemplo, tem lugares onde... eu não sei se é o despreparo do médium, o que acontece, mas tem lugares que você visivelmente sabe que a pessoa tá te dando um conselho completamente genérico. Sei. E eu já tive em alguns lugares que foi assim, sabe? De ouvir a mensagem e falar, cara, que mensagem mais bosta. Mas nessa foi assim. E aí o plot twist da história foi... Eu tava sentado, já tinha sido atendido, e meu irmão tava começando os trabalhos mediúnicos nesse centro. Uhum. E eu tava puto, sentado ali, do tipo, cara, eu fui pra ouvir alguma coisa, não ouvi nada do que eu queria e tal... E aí veio uma entidade no meio da gira que estava acontecendo. Ela puxa o meu irmão de canto e começa a falar umas coisas pro meu irmão. E assim, e o que mais me assustou disso foi... Ela comentou uma coisa com meu irmão que meu irmão não sabia. Ele não tinha como saber, porque a única pessoa que contaria isso pra ele seria eu. E era uma coisa sobre a minha vida que, tipo... ele não saberia. Não cabia, né? Tipo, não cabia e ele não saberia de onde veio isso. E ele veio e falou assim, tipo, a entidade falou XPTO e não sei o que e tal, e veio essa fala sobre o que ele não sabia. Que loucura. Aí eu fiquei tipo, mas por que ela não falou comigo? Aí ele não, eu falei tipo... Fala na minha cara. Fala na minha cara. Fala na cara. O problema é comigo. Aí eu fiquei muito assim, e pra mim, a relação com o espiritismo e com essa ligação, ela é muito good vibes, pra falar o português claro, assim, é uma coisa muito com o flow da coisa, porque eu não sou uma pessoa de cumprir rituais com frequência. Eu tenho uma chance de me perder, assim, dentro desses rituais. Então a religião, pra mim, ela vem nos momentos onde eu sinto que eu preciso de uma conexão maior, aí eu estabeleço essa conexão, eu sinto que eu tô ali protegido, mas eu não fico naquela coisa fervorosa do estar sempre fazendo isso, sabe? Uhum. Eu tenho os meus momentos de estar em contato com isso pra depois eu sentir que eu, sei lá, resolvo de alguma outra forma. Sei. A minha experiência, eu vou falar aqui. Eu estudei minha vida inteira em escola católica, fiz primeira comunhão, não fiz a crisma. Porque a crisma não fazia na escola, eu tinha que fazer na minha comunidade, né? Então, aí a igreja... na minha cidade de Pau d'Alho era meio... Não era longe, mas eu não queria fazer lá e eu já estava em outra vibe. Né? Deixa eu te interromper com uma pergunta. Claro. Qual que é a diferença entre catecismo e crisma? Porque eu não sei. Herol, assim. É uma etapa... É um dos sacramentos, né? Você faz primeiro catequese, depois o batismo, catequese, crisma e depois tem... O casamento. Se você quiser, tem mais estudos para quando você ficar adulto. O casamento. Isso. É porque o casamento é um dos Não, eu sei, mas... Aham. São 7. São 7 sacramentos, né? E aí eu não fiz a crisma. E aí depois eu passei um tempo bem afastado, assim, mas eu nunca me senti longe, sabe? De nada, assim. Porque eu sempre tive um contato muito grande, assim, nos momentos mais difíceis da minha vida, assim, que eu posso falar. Já passei momentos dificílimos, tipo, não ter dinheiro para comer, ter que escolher entre se eu vou pegar um ônibus ou comprar uma coxinha para comer, entendeu? E nos momentos mais difíceis eu tá ali desesperado, sem saber o que vai acontecer, e aparecer um trabalho, aparecer um dinheiro para complementar. Eu sabia que era alguma coisa que estava colocando aquilo na minha que é a providência divina, né? Que a gente fala. E até bem recentemente também isso aconteceu. Isso acontece muito, assim. Minha mão começa a coçar, eu já sei que tá vindo alguma coisa por aí. Então... Mas você é religioso hoje, amigo? Então, hoje eu me considero agnóstico teísta. O que é um agnóstico teísta? Explique.
O agnóstico é aquela pessoa que ela acredita que existe uma força superior, mas que você não consegue explicar, etc. e tal. O agnóstico teísta, ele acredita numa força superior, ele sabe que existe uma entidade superior que seja Deus, qualquer outra entidade, Buda, enfim. Cristina Aguilera. E aí ele sabe disso, mas ele tem aquelas dúvidas ainda, etc e tal. Amigo, eu sou isso, se duvidar. Eu acho que é bem isso aí. Eu tô nessa também, eu sou agnóstico então. também. Porque assim, eu tenho a mesma percepção que essa explicação, talvez eu não me encaixe em algumas coisas que eu já li sobre, mas continuo explicando. Porque dentro do agnosticismo, o agnóstico teísta é um núcleo bem pequeno, assim. Então, tanto é que uma vez eu falei isso no meu Facebook, aí um amigo meu de Florianópolis, um conhecido de internet de Florianópolis, disse: nossa, eu nunca encontrei outro agnóstico teísta na minha vida. E aí a gente começou a conversar e tal, e foi isso. Mas não é uma coisa também que eu tenho. Tava até conversando com uma amiga minha que ela é de um centro de Umbanda hoje, ela é bem praticante mesmo. Ela vai todo sábado, ela fica à disposição do centro, etc. E blá, blá, blá. E ela tava falando eu tava falando pra ela que eu adoro que ela é catimbozeira, que é o nome, né? Que você dá lá no Nordeste, catimbozeira. Adoro que você é catimbozeira, que você faz os catimbó aí, amiga, você é tudo, falando pra ela. E aí ela falando: Bi, eu também, muito obrigado, não sei o que. Carol, beijo, Carol deve estar escutando. E aí ela falou pra mim: acho que você também tinha que ser. Eu disse: miga, até seria. O problema é que eu não tenho condições hoje na minha vida de, por exemplo, parar todo sábado e todo domingo e deixar só pra religião e eu ficar disponível só pra isso, entendeu? Não consigo achar esse espaço. Ela falou: eu entendo, mas em algum momento você vai achar vai ter um chamado pra isso, pra você. Todo mundo tem um chamado sobre isso. A Gisele conhece o Du, né? O Du Putz, sim. Que trabalha comigo. E o Du, ele é muito ligado ao candomblé. E o Du tava falando outro dia que ele tá afastado há algum tempo, porque ele se mudou de Brasília para São Paulo, etc e tal. E aí ele falou: mas todo tempo eu sinto um chamado para eu voltar pro candomblé, voltar, etc e tal. Isso é um chamado. E aí, depois que ele falou isso, eu fiquei refletindo. Em vários momentos da minha vida, eu realmente tenho um chamado para isso, entendeu? E não necessariamente para uma religião específica. Não é só para a Igreja Católica, que foi onde eu tive a minha formação, onde a minha família é formada toda, né? Já tive isso com centro espírita, que já frequentei. Já tive isso com terreiro de Umbanda, terreiro de Candomblé, que já frequentei. Tanto é que eu tenho a flecha de Oxóssi tatuada no meu braço. Nossa, mentira. A flecha de Oxóssi, que é um orixá. Eu nunca fiz nada pra saber se Oxóssi é meu orixá de cabeça ou não, que tem um processo pra você saber qual é o seu orixá de cabeça, né? Eu tenho Iemanjá tatuada também. Nunca fiz. Aliás, alguém mais você tem de tatuagem de... Nenhum. Nenhum. Eu tenho duas. Uma é o Sagrado Coração de Maria, escrito Bloody Mary, porque minha mãe também se chama Maria. Uhum. E eu fiz isso depois dessa questão dela hospitalizada e tal, que eu fiz em celebração a ela. Ocupo meu peito inteiro, então, né, foi bem significativa. E eu tenho no braço esquerdo, né, que é da mão até o antebraço, que é uma passagem espírita meio que adaptada para desenhos que correspondem ao que eu quero fazer, né? Que é dai aos mortos o cuidado de enterrar os seus mortos, que é justamente para você deixar a vida seguir. Uhum. E aí eu tenho um relógio, uma primeira rosa, uma caveira e outras duas rosas. Aí o relógio representa o meu nascimento, tanto que ele está no horário que eu nasci. A rosa representa a minha mãe, que é a origem da minha vida. A caveira representa todas as mortes e todas as relações. E a proteção que vem através das duas outras rosas, que são meu irmão e meu pai, que, né, seria meio que pra família. Incrível. Nossa, uma tatuagem conceitual. Conceito horrores, gente. Total. Eu tatuei Iemanjá mega sem querer, mas eu sempre tive uma... então foi mega sem querer. Eu até fiquei me sentindo mal na época que eu tatuei, porque eu falei assim... Puta merda. Será que não é um desrespeito? Será né? que não é um desrespeito? Eu até mandei mensagem pra minha amiga, pra Bela, que ela é espírita, e pra Bárbara, que também e vem de família espírita e tal. Tipo a Kéfera tatuando o símbolo do feminismo negro. Exato. Eu fiquei pensando assim, porra, ainda mais uma religião, uma entidade, né? E eu acredito e tal. E aí eu fiquei mega mal. Aí eu mandei mensagem pra elas falaram assim: Fi, primeiro que não é desrespeitoso, foi uma homenagem, acabou sendo uma homenagem.
E eu contei várias histórias pra elas, sem querer, vários momentos que a Bárbara uniu todas em uma, que são momentos que ela acha que eu sou... Que o meu orixá, cabeça, seja a Iemanjá. Não orixá de cabeça, mas é tipo mãe, sabe? Sim. Seja Iemanjá, porque todo um histórico, aí tipo, eu Sim. sempre tive muita relação com água, minha mãe Sim. também. Eu sempre cantei uma música de Iemanjá quando eu era criança, desde criança eu canto, eu tenho ela na cabeça até hoje. E aí eu tatuei sem querer, então ela acha que pode ser alguma coisa do tipo. E ela me falou assim, pode ser inclusive um chamado pra você descobrir. Sim. Aí eu falei assim, Uma amiga minha que é filha de Omolu, ela falou pra mim que... Aí eu fui conversar com ela sobre tatuagem de Oxóssi, e ela disse assim pra mim... mas não precisa, se você sente no seu coração que você tem uma proximidade com o orixá, é porque o teu coração está te falando. E como você tem uma sensibilidade muito grande com essas coisas de ver as pessoas, entender as pessoas, etc e tal, então é bem provável que seja assim, então não tem problema. E se não for, não tem problema também, porque o Oxóssi é um orixá maravilhoso, ela falou isso pra mim. Mas eu acho que a grande questão das questões religiosas que a gente tem no meio LGBT é essa questão da maldade versus bondade, né? Porque a gente tem que entender que qualquer religião, antes de tudo, ela prega a bondade acima de tudo, Sim. né? E também o amor ao próximo. O amor ao próximo tem... Jesus falou na Bíblia, mas também é o mesmo texto falado por Buda, é o mesmo texto falado em várias por outras entidades e outras religiões, Odin, o que quer que seja. O amor é universal, né? É isso. E muitas vezes a gente esquece, por hipocrisia, por questões políticas, sociais, construção cultural das pessoas, dos países onde elas vivem. E aí a gente acaba se afastando e acaba criando uma barreira. Claro, óbvio, evidente, que as pessoas não têm obrigatoriedade de ter sua religião ou de acreditar em nada, né? Uhum. Isso aí vai da sua experiência, isso vai da experiência de cada um. E a gente não pode obrigar e nem pode falar assim, nossa, Deus me livre, eu ficar... Né? Você não concorda? Eu e essa concordo. cobrança também, rapidinho, tipo, é só essa cobrança, sabe? Tipo, a gente, por exemplo, o José passou por coisas. Sim, total. Não dá pra... A experiência dele acabou sendo diferente, por exemplo, da Gia. A minha experiência acabou sendo Sim. diferente da dele. Sim, cada um tem. E cada um teve a sua, e tipo, hoje ele é uma pessoa ateia, eu sou uma pessoa Agnóstico ateísta, viado. Agnóstico ateísta. E a Gi continua católica. Então, assim, vai muito do jeito que isso toca você, né? Do jeito que você quer levar isso pra frente. Tipo, o importante no final é respeito. E posso Que te que fazer você uma acha, pergunta, Gi? Aproveitando. Como pra você foi entender a sua fé como algo inabalável, vendo que tudo à sua volta estava mudando, literalmente, Sim. né? Que acho que isso é uma coisa que nem todo mundo entende, né? Como você Porque manteve provavelmente a fé teve esse momento. intacta. Teve esse Teve. momento de conflito, né? Tipo, E Muitos a religião foi momentos. importante no seu momento de transição? Foi muito importante. Até hoje porque assim, nesse período, principalmente agora que eu fiquei procurando local para morar, eu tive que me apegar à religião. Uhum. Eu nunca tive vício nenhum. Eu nunca bebi álcool, para vocês terem uma ideia. Nunca fumei. E assim, eu não atribuo isso à religião. Eu atribuo mais por uma questão minha mesmo, de não sentir vontade. Mas antes eu falava, assim, na adolescência, principalmente, falava, não, a minha religião não permite, sabe? Fazia essa coisa meio... porque as pessoas colocam a religião como uma muleta, né? Com certeza. Colocam tudo, não Bastante. vou fazer isso porque a minha igreja não permite, não vou ouvir tal música porque a minha igreja não permite. Isso a gente vê muito em igreja protestante, Sim. né? Mais do que na católica. Mas eu tinha, como eu estava numa confusão mental, eu tinha uma coisa assim de, eu sou como se fosse uma protestante na igreja católica. Eu lia a Bíblia todo dia, como eu cresci numa família católica também, e eles, assim, até todas as minhas tias têm nomes de Maria, tudo católico mesmo. E aí, eu fui meio que
predestinada a fazer parte dessa religião. Eu não tinha outra coisa, como você. Não tinha outra alternativa. Não tinha outra Escolha, alternativa. Então, eu tava... Chegou uma época que eu não aguentava, meu Deus. Eu também ia pra igreja, eu ficava, nossa, o que eu tô fazendo aqui? Sabe? Que não fazia sentido pra mim. E até hoje, gente, tem coisas assim que eu não concordo na Igreja Católica, assim, que tem coisas que pra mim não fazem o menor sentido. Eu digo, hoje eu tô muito mais, eu acho que a maturidade, ela te esclarece muita coisa. Com certeza. Então Sim. hoje eu não estou nada fanática religiosa. Lógico, eu mantenho essa questão de ir para a igreja todo final de semana, mas eu hoje interpreto como uma forma de algo prazeroso para mim. que te faz expressar bem, né? a sua fé. Isso, Pelo seu bem, pelo bem das através pessoas da música. próximas. Porque É. te faz bem, né? Não é Porque me porque faz você bem. quer Tipo, impor não é uma aquilo pra obrigação. pessoa, nem Não, uma não é obrigação. imposto para mim, Aham. sabe? Então hoje mudou todo o sentido para mim. Aham. Antes não, antes quando eu era criança eu também sentia da mesma forma que Uhum. você. Mas assim, nem tudo foram flores, Sim. né? Nesse período Sim. de transição. Eu fiz tudo, fui deixando o cabelo crescer, aí ia com uma unha pintada. Depois eu comecei a cobrir que as pessoas da comunidade da igreja começaram a observar aquilo e começaram a falar no ouvido do padre. Por que ela tá com unha pintada? Por que ela tá com um brinco? E aí eu sentei com ele e falei, olha, padre, eu sou uma mulher trans, eu não sou um homem gay. Porque ele tinha essa visão de que eu era apenas um homem gay. Né? Aham. Pra ele, eu era um homem gay, tudo bem eu estar lá, ok, né? É porque se a passabilidade de um homem gay, cis já é mínima dentro da igreja, imagina de uma mulher trans, imagina Sim. de uma pessoa trans, né? Eu tenho uma história, deixa eu só te interromper. Tem uma Aham. história minha que é meu primo, ele é drag queen. Tem um primo meu que é drag queen. E ele dava aula de catecismo na igreja católica. Ele dava aula há muito tempo, porque o pai dele era muito religioso, era daquele que ia na missa 4 vezes na semana. Enfim, era participava muito. E por causa disso, a cultura dele, da familiar, era de ir na igreja, de estar muito ligado, conectado com a igreja o tempo inteiro. E ele entrou para dar aula de catecismo. Ele ficou dando aula de catecismo, etc e tal. Até que chegou um padre, diferente do seu padre, que eu acho que é o ponto que você vai chegar, porque você já me contou essa história, né? Aham. Ele falou e o padre foi lá e expulsou ele, disse que não tinha condições porque ele ia contra os preceitos da igreja, que ele não poderia dar aula, etc e tal, e aí ele tirou ele da aula de catecismo. Uhum. E isso foi e para ele isso foi um choque, assim. Tanto é que ele continua postando imagens de Nossa Senhora, essas coisas nas redes sociais dele. E eu acho até meio bizarro, assim, porque se fosse comigo, eu me afastaria muito, entendeu? Com certeza. Porque ele foi colocado para fora do lugar onde ele sempre esteve. Eu tenho um primo também que ele, quando ele se assumiu gay e tal, ele era desbravador na igreja adventista, ele era líder de desbravador, então, tipo, ele era... O que é desbravador? Desbravador é tipo um escoteiro. Ah, tá. Tá. É basicamente um escoteiro. Eu não sei muito bem quais são as regras, porque eu nunca nem participei da igreja, então, tipo, realmente... Mas ele era, tipo, o líder dos desbravadores, porque ele fez o processo todo, ele participava dos desbravadores, e aí ele foi ganhando experiência e ele começou a se tornar líder. Então, tipo, todas as crianças que entravam pro programa de desbravador, ele ia lá e auxiliava, e aí quando descobriram que ele era gay... basicamente expulsaram ele, acusaram ele de pedofilia. Sim, teve essa acusação também. Tipo, só porque ele era gay, ele tava sendo pedófilo com uma criança. E algumas pessoas falaram, mas também queria ficar na igreja católica sendo viado e tudo lá, blá, 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 blá. Aí eu fiquei pensando, mas a igreja, ela prega, amai-vos aos outros como eu vos amei o tempo inteiro, né? E estava excluindo a pessoa por essa questão. E aí, enfim, são essas pequenas coisas, né, que fazem com que a comunidade LGBT desacredite e se afaste. Mas continua a sua história, gente, desculpa. Então, imagina, eu conversei com ele, tive essa conversa. Ele falou que entendia o que era transexualidade, que ele já tinha visto umas reportagens no Fantástico,
A novela também ajudou muito, né? Isso, já tinha ouvido falar disso. Então, ele entendia, mas que eu não poderia continuar no grupo, porque ia ser um choque muito grande das pessoas, né, me verem de repente com uma roupa feminina, do dia para a noite. Porque eu ia, apesar de estar fazendo a transição aos poucos, porque foi de uma forma sutil. Tá. Né? Quando eu vi, eu já estava mulher. Sim. Mas, assim, para ele, ia ser um choque, né? E todo mundo já falava, todo mundo já sabia, né? Todo mundo já via em mim uma mulher, mas com aquela roupa masculina. Mas eu fazia questão de dar um toque feminino, mesmo com uma roupa masculina. Então, assim, ele disse, olha, você precisa ficar afastada, você vem, frequenta as missas como mulher e depois desse tempo de eles se acostumarem com essa imagem, você volta pro grupo. Aí eu, tudo bem, ok. Fiz essa experiência, foi muito ruim para mim, porque, como eu disse, é algo que eu gosto muito de fazer. Então, quando eu observava o grupo lá sem mim, nossa, me dava um aperto no coração. Até que um certo dia, eu acho que passou uns 2 meses que eu fiquei nisso, e aí eu cheguei com ele, olha, padre, o assunto da missa é uma passagem bíblica que fala sobre serviço, das pessoas serem chamadas a trabalhar na igreja. E eu falei, olha, você ouviu, a missa hoje foi toda falando sobre serviço, eu estou aqui disposta a cantar na igreja, a servir a igreja, e você não quer impedir, as pessoas todas já me veem, sabe? E o que aconteceu nesse período, algo assim que me impressionou, foi que as pessoas perguntavam, por que você não está cantando? Eu acho que isso que me ajudou também. Sim. Porque as pessoas não vinham questionar a acolhida, porque as pessoas não vinham questionar o fato de eu estar como mulher, de estar com uma roupa feminina. Mas por que o seu talento não estava sendo botado à prova? Exatamente. As pessoas vinham questionar, por que ele não deixou aí? Eu falava a verdade, olha, o padre me tirou por causa disso. E aí eu acho que as pessoas começaram a falar, não sei, ou teve uma conspiração que até hoje eu não sei o que motivou. Eu só sei dizer que hoje eu estou como mulher na igreja, participo das missas. Ele, umas 2 missas, uns 2 domingos atrás, ele comentou comigo, olha, hoje as pessoas nem falam mais de você, só da roupa que comento às vezes, para eu não ir com mais roupas meio curtas, mas eu nunca fui. Mas as pessoas têm essa coisa com a roupa. Tem que dar um pitaco, né? Sim. Porque eu não gosto de escandalizar. Eu fiquei com medo também disso, de escandalizar, de chegar assim, meu Deus, uma mulher trans, que eu nunca vi, nunca. Eu até perguntei para ele nesse dia, padre, você já viu em outras comunidades se tem outra pessoa trans cantando? Ele, não. Aí ele, assim, é algo que eu considero como inédito, assim, né? Sim. Deve ter, mas eu não sei onde tem. E é assim, extraordinária a sua força, seu desejo de continuar, apesar de tudo isso, né? Tipo, porque de verdade, assim, eu acho que você tem que ter muita realmente devoção a alguma coisa pra você se empenhar tanto e não abrir mão disso, sabe? Eu só não abri mão porque eu acho que eu tenho uma dívida de gratidão. Pra mim, é uma dívida de gratidão com Deus. Ele me deu esse dom, então eu tenho que usar. Tenho que usar, eu não posso deixar dentro de mim. Sim. E eu gosto de cantar. Pra mim, é uma coisa que é artística também. Que é uma forma de eu tirar um lado meu Inclusive, artístico. Convida a gente pra te assistir um dia. Eu já falei isso, ela tem vergonha. Eu vou mostrar áudio, eu gravei os áudios da missa de hoje. Eu quero ver. Você foi Vocês hoje? darem uma analisada. Eu fui de manhã. Geralmente é à noite. De manhã. Não, mas não é à noite? Não, é porque na também. minha cidade era à noite. Achei que era à noite. A minha tinha Pra mim sábado era à noite, Só domingo de que manhã hoje- e domingo à Não, noite. eu sempre fui, quando eu ia na Católica, eu ia sábado de manhã. É porque depende da cidade. Depende da Depende da Depende paróquia. muito Eu da adorava que paróquia. O espiritismo era sempre sábado de tarde, então assim, não era cedo demais e nem tarde demais. Então era pra mim perfeito que era preguiçosa, né? Eu sou uma bagunça religiosa, querido. Eu já comecei catequese, eu já fui
eu já era... Eu esqueci o nome do negócio da igreja batista que eu participava, mas eu já fui em tanta igreja, eu já participei de todas as igrejas possíveis. Eu só não participei da Coexiste ainda. O que essa coisa existe? Ah, menino! Não quero A saber. gente tem a muito gente- pra conversar sobre Coexiste. A gente faz um outro episódio só pra falar da Coexiste. Porque é muita coisa. Aliás, uma coisa Então. que eu reparei nesse período de participar dessas mini comunidades e tudo mais, que eu descobri que no Espiritismo tinha isso, né? Esse rolê de grupo de jovens. E eu tinha uns 10 anos, eu entrei pra fazer parte, minha mãe falou, pode ser legal, vai aí. E aí a gente vai, né? Acaba indo. E uma das coisas que eu reparei, assim, fazendo o exercício depois de lembrar um pouco de como era a quantidade de criança viada que tinha no... Nossa, Muito. Nossa, Nesses mas bares, você tem na assim. igreja evangélica, na católica, Tem. tem em Não, todo é. canto. Na Mas evangélica, meu Nossa, Deus. Eu tenho. A gente tem um amigo que, quando ele se assumiu gay pra mãe dele, a mãe dele mandou ele num encontro de jovens. E aí ele chegou lá e falou: quase todos os meninos eram gay. Então virou tipo um grande. Era um encontro Que era pra vale. segurar. Era um encontro pra dançar Britney Spears. Um grande vale. Virou uma grande parada. Mas assim. Por isso que tem até aquela Ana Paula Valadão do Diante do Trono. Quando ela é super. Ela Ela é a diva pop dos crentes, Ela é né? diva pop dos crentes, mas tipo, ela tem um público LGBT gigantesco. Aí quando ela começou a falar mal de crente o tempo inteiro, ela perdeu o público pra caralho. Porque os crentes que são evangélicos, que vão nesses grupos de jovens, Aham. etc., pararam de ouvir ela, começaram a boicotar. E ela começou a perder público. E hoje ela é praticamente no ostracismo, assim, na igreja, na igreja É do evangélica. 500 graus lá de poder? Que Não, essa é a Cassiane. Cassiane. Cassiane Hino. também tem público gay. Damaris também tem a Damaris, que é do... Aline Se Barros. quiserem ouvir POC de Cultura cantando 500 graus, ouçam o episódio de Potoca. Ai, eu vou ouvir. Que a gente participou Sabe do como eu Guilty descobri Pleasure. essa música? Ouvindo Armário de Saia. Aham. Eles eles cantaram. são perfeitos, eles são muito Eles cantaram essa música, meu Deus, vou descobrir que música é essa, que eu adorei. E é gospel, né? Sim, da sim. Cassiane. Eu descobri aquele vídeo das duas gays fazendo lip sync. lip sync, que é maravilhoso também. Gente, eu amo. É, eles fizeram até um medley cantando várias músicas gospel. Eu acho incrível, porque nós LGBT, a gente tem que se incluir nesse meio, Sim. assim. Sim. Se você sentir essa necessidade, você se inclua. Lógico. Eu sinto essa necessidade. É como eu tava falando, sentir E- o chamado, né? É, Você sente o chamado exatamente, ali, você vai cada lá um e se E inclui. vai- é importante também se entender o limite, né? Porque eu vejo muita... Eu sei de muita criança... Bom, é que criança não tem muito poder sobre a própria vida, né? Mas assim, de muito jovem que continua participando de igreja sem vontade. E eu acho que aí já não é vale a válido, pena. né? Não Mas acho que vem vale. muito também da opressão Não, dos é pais, muito, né? com o certeza, é tempo muito todo. da opressão dos pais, claro, mas é tentar encontrar alguma forma de não fazer, mesmo que você participando, tentar achar alguma forma de se confortar de que as coisas não vão ser assim pra sempre, sabe? Sim, Entendeu? sim. Tipo, porque eu lembro, e o José deve lembrar também, tipo, quando eu tinha que ir pra igreja, ou quando eu ouvia algum sermão que envolvia Deus sobre sexualidade, sobre qualquer outra coisa que nem era sexualidade, às vezes era só alguém querendo falar que Deus era uma pessoa que castigava e que, nossa, apontava o dedo pra você e que era um carrasco, na verdade, em vez de ser uma entidade boa, né? Porque essa imagem que é traduzida pra gente, eu lembro da ansiedade que me dava e tomava conta de mim, tipo Que assim... machuca, né? Sim, Machucava e, tipo, eu levava isso comigo por semanas. Isso ficava guardado dentro de mim muito tempo e era, tipo, ecoava na minha cabeça. Sempre que eu ia fazer qualquer coisa, vinha aquele... Não, porque a minha tia falou que Deus... E aí eu voltava pro meu casulo, sabe? Sim. Então, eu acho que até hoje esse tipo de discussão que a gente pode ter e que é de fácil acesso para as pessoas de todas as idades, num podcast com uma pessoa que faz parte da igreja, com outras pessoas que não fazem, mas que tiveram experiências, que acreditam e desacreditam, isso é demais para as pessoas elas terem esse respiro de entender que essa fase é horrível, mas ela passa. Eu acho muito engraçado que, assim, uma das coisas que eu primeiro questionei, né, sobre religião na vida
foi justamente por estudar numa escola católica, eu olhava aquilo e muita coisa não batia. Tanto que eu lembro a primeira vez que foi essa coisa, né, do tipo, a aula de religião, eu comecei a ter aula de religião, sei lá, acho que na segunda série, terceira série. E aí, vamos rezar o Pai Nosso. Todo mundo começou a rezar o Pai Nosso, e o Pai Nosso Espírita é longo. Ele é maior que o Pai Nosso Espírita tradicional. Não sabia. Nem eu. Tipo, no final do Pai Nosso Espírita tem um adicional que não tem no Pai Nosso Católico e algumas palavras mudam. Tá. E aí, pra mim, foi muito engraçado que, assim, tava rolando o Pai Nosso, todo mundo fez, e o meu Pai Nosso continuou, e eu vi que eu tava sozinho falando, sabe? Tipo, aí eu comecei a falar baixo, sabe, o final, mas eu fiz questão de terminar mesmo sendo, tipo, baixo. E nisso me pegou uma coisa muito grande na época, que era o seguinte, começava o lance de, tipo, pecado daqui, pecado dali, não, porque é X pecado, e até mesmo uma questão da punição do, tipo, vamos supor, você vai precisar fazer 10 Ave Marias, 10 não sei o quê. Pra mim, tem muito nisso. Era uma coisa muito ruim, porque assim, eu acho todo e qualquer tipo de oração e de entoada, o que quer que seja, eu acho que são processos muito bonitos. Principalmente, eu acho que a maneira como são escritas as orações são muito bonitas. E você submeter a pessoa a um castigo de repetir isso várias vezes, uma coisa que é tão bonita, pra mim já perdia muito a coisa. E fora o lance do pecado, né? Sei lá, não acho que tipo, Deus vai virar, falar assim, senta aqui. Puxar um PowerPoint e falar assim, então, no dia 19 de setembro de 2017, você pecou horrores ali naquele nude Isso que você mesmo. mandou, sabe? Não acho que vai ser um rolê assim. Não, Também Tem acho. com a Meryl Streep, que é isso, sabe? Que ela morre, aí vai ela, eu esqueci, o Billy Crystal. É um filme, ela e o Billy Crystal, e aí eles vão pra um lugar tipo nosso lar, assim, e aí ficam passando momentos da vida de cada pessoa, assim, sabe? E aí tem lá um julgamento pra dizer se você vai pro céu ou se você vai pro inferno. E é maravilhoso esse filme, a moral da história do filme, que eu não lembro o nome agora, passava na sessão da tarde uma época, A morte inclusive. ele cai bem, será? Eu não sei, né? não, Acho não que é não, não. né? Não Não. tem. E a moral da história é tipo, por que você tinha medo de viver? Por que você tinha medo de... Você mentia por medo. O medo é o grande pecado da vida, entendeu? Sim. Você não vivia por medo. Por que você vivia com medo? Era isso. E a maioria das religiões é baseada em o medo, medo. né? Não, As pessoas, elas são boas não porque elas acham que elas têm que ser boas, elas são boas porque elas têm medo Sim. de serem Exato. castigadas por Sim. não É serem bizarro boas. isso. E Fora assim, a culpa tipo, cristã também, que vem de sim. muitas Tipo, situações. o de como- pecado, cara, o que é o pecado? O pecado é realmente você usar uma saia acima do seu joelho e não é você, sei lá, espancar o seu filho porque ele é gay, Sim. mandar seu filho embora. É realmente esse é o pecado? Você cortar o seu cabelo e não deixar ele longo, só que ao mesmo tempo você tá, sei lá, profanando a vida da outra pessoa, sabe? Tipo, Sim. qual é o peso disso, assim? Tipo, se esse é o Deus que realmente você acredita, cara, acorda pra vida, né? Era isso Sim. que eu pensava, assim, tipo, né? Eu cresci no espiritismo entendendo que o amor era um conceito universal e que a gente tá aqui com base em tudo isso, mas também pelo amor. O amor no sentido de o amor ao próximo e o amor a si mesmo, né? Eu acho que são pontos muito importantes. E pra mim, quando eu comecei a ver que esse amor, através da religião, ele excluía outras pessoas, eu falei, cara, isso não é amor, né? Isso não é o que eu entendo como um preceito religioso base, sabe? E isso pra mim começou a me dar a dimensão de que talvez eu achar um caminho pra mim que conforte aquilo que eu acho que faz parte seja muito mais bem representado do que eu seguir fielmente uma religião o tempo todo, sabe? Então, eu vou pegar esse gancho agora que você falou, Caco, e vou perguntar pra Gi uma coisa. O que é religião pra você, Gi? O que é a religião pra você? Olha, pra mim, ela é mais como um fio condutor, digamos assim, para um ser superior que é Deus, né? Eu acredito, eu denomino assim, Sim. né? Deus, É pra importante mim falar é Deus. isso, denomino, assim, é muito importante você falar É, isso. porque Porque tem gente que denomina exatamente, de outras de formas, outras formas. No caso, Legal. eu falo que é Deus. E assim, a religião, ela é importante, mas você não pode confundir, né, as coisas. Você não pode deixar que o fanatismo entre nisso. Você não pode deixar que a hipocrisia, o preconceito contra outras religiões, porque eu já tive muito antes de adquirir a minha
a minha maturidade, a minha fase adulta, como eu cresci numa família católica, outras religiões, nossa, era um preconceito absurdo, principalmente com Umbanda, com espiritismo. Que tudo se resumia a macumba. Né? Isso, macumba, que é esse O termo. termo pejorativo, né? Transforma em pejorativo, né? Isso, então, para mim, ela é importante desde que você não confunda as coisas, né? Não, ótimo. Acho que é isso. Pra mim, religião é amor acima de tudo. Só Sim. digo isso. Acho que aproveitando esse depoimento do Religião e Amor, religiões de matrizes africanas, elas têm que ser respeitadas. Sim. A gente vê aí muitos casos de intolerância, de quebras de terreiros, imagens santas e tudo mais. Teve até um vídeo horrível que eu vi no Twitter, que era um cara que ele tentava quebrar uns vasos da frente de um terreiro. Nossa. E aí ele pegaram a câmera da rua, né, do que estava acontecendo. E ele tenta quebrar os vasos, ele não consegue na terceira tentativa, ele escorrega, quebra o pescoço e morre. Foi um dos vídeos assim, mais assustadores que eu já vi na minha vida. Mas aí foi isso, assim, o cara foi literalmente mexer com uma coisa que não era dele, com uma energia que tava ali, né, pairando bem, e o cara acabou morto porque foi intolerante por besteira, sabe? Caiu literalmente e morreu. E eu acho que isso, a falta de inteligência sobre religiões de matrizes africanas no Brasil é muito grande. As pessoas entendem... A desinformação sobre Sim. isso. E assim... eu cresci com medo. Sim. Com medo de qualquer coisa relacionada a espiritismo, a macumba, a candomblé, a umbanda. Aliás, aí vem, né? Tipo, por exemplo, macumba não existe. As pessoas não fazem macumba, elas fazem ritual. Não, que aí, tipo, a nomenclatura que sim. Que aí eu acho que isso também já vem. E, por exemplo, o não respeito à tradição, o não respeito a rituais, não respeito a uma série de coisas. Por exemplo, é desrespeito também você ir numa casa de umbanda, procurar uma imagem de um orixá e o seu orixá vir branco. Sabe? Tipo, isso é um apagamento da imagem que tá ali representando o orixá. De Iemanjá, o que também, tinha de Iemanjá Iemanjá branca, no Twitter. E é meio que isso, assim, saber como respeitar, saber quando você tá entregando. Por exemplo, não adianta você virar e falar mal da macumba, mas tá lá pulando 7 ondinhas no final do seu ano, porque você tá literalmente fazendo um processo da própria da Umbanda, do Candomblé, sal grosso. E o orixá não vai atender você, viu? Exato. Isso aí, já digo de cara. Já fica a dica. Já fica a dica. Pra mim, a religião foi por muito tempo opressão, mas hoje eu tento olhar de outra forma. Tenho 2 amigas lésbicas que são um casal e elas são... eu não sei qual a religião delas. Elas são evangélicas, eu acho. Tô recebendo aqui no meu ponto uma colinha. Elas são evangélicas e o jeito que a nova geração tá pregando a religião, tá usando a religião, tá falando de religião, é totalmente diferente. E eu tenho muita esperança de que daqui pra frente, talvez eu não esteja vivo pra ouvir, mas que os casos de exceção sejam as repressões. Que seja mais acolhimento do que expulsão, seja mais acolhimento do que ódio em geral, assim, porque o que eu cresci vendo não dentro da igreja, mas o que dentro do meu ciclo de convivência que vinha com o nome da igreja, com o nome de Deus, era muita coisa ruim. E eu não consigo acreditar, eu como uma pessoa que acredita em alguma coisa que seja Deus, que seja, sei lá, o nome disso, que ele esteja pregando algo tão horrível que sai da boca de gente que mata em nome dele, sabe? Então, eu acredito que a religião, eu acredito no futuro da religião. Faz sentido? Profunda! Faz sentido? José. Então, na verdade, eu enxergo a religião como um conforto. E as pessoas, elas têm religião porque é difícil você se conformar com as coisas que acontecem com você, né? Então, é preciso se apegar em algo. E a religião, ela faz muito esse papel. As pessoas, elas meio que...
elas tipo entregam sua vida para a religião de uma forma que aí eu não posso, tipo, isso está acontecendo por um motivo, né? E apesar da religião não surtir efeito na minha vida, eu acho muito bonito quem consegue levá-la de uma forma que não seja intolerante e que não tipo, machuque outras É pessoas. inspirador, né? Tipo, olhar, por exemplo, casos como o dela, Sim. casos como das nossas amigas e de outras pessoas que vivem a religião pelo ensinamento verdadeiro, raiz dela, assim, que tipo... Que é amor, né? Que é amor. É. Eu acho que concentra muito num ponto direto, assim. Acesso à espiritualidade, proteção e amparo não é um privilégio hétero. Sabe? Não deve ser tratado como privilégio hétero. Acho que o acesso a tudo isso deve vir de encontro às pessoas LGBTs. Eu acho que o fato de que a gente está sempre, né, passando adiante ensinamentos que vieram de outras pessoas, outros momentos, ou livros sagrados dos mais diversos. Mas eu acho que enquanto a gente não entender que a inclusão do outro é parte importante na hora da gente falar de religião, eu acho que a gente não está dando passo nenhum, sabe? Sim. E Gi, obrigado por Ai, levar que agradeço. a comunidade pra dentro da igreja. Reivindicar o espaço. Reivindicar o espaço, porque é uma coisa que você certeza. falou que é muito importante. Eu ocupar lutei. todos os espaços, mesmo os espaços que nos rejeitam. A Sim. gente é importante estar lá. E mesmo a gente que não teve força de continuar nesse espaço, falando por mim e falando pelo José, e até não sei, os meninos também que tiveram experiências e não continuaram, você tá lá dentro todo final de semana reivindicando e aparecendo e se mostrando e transformando a cabeça das pessoas, é uma puta luta. Obrigado. Imagina, eu assim, realmente, pra mim, ainda hoje eu ainda tenho um certo receio. Cada vez que eu vou, eu penso 1000 vezes a roupa que eu vou colocar, se não vai gerar algum tipo de burburinho, de alguém reclamar. Assim, graças a Deus, eu tenho uma certa passabilidade. Então, as pessoas não notam tanto, né? Então, isso também eu agradeço, porque se eu não tivesse tanta, seria mais difícil para mim, né? Para mim é uma luta muito importante, né? Conquistar esse espaço tão difícil. É uma atividade que eu nunca vi outra pessoa trans e eu espero ver daqui a algum tempo outras pessoas tendo atividades na igreja, que não seja na igreja, só a igreja católica, mas que seja em outras igrejas também, que a religião possa incluir essas pessoas também. Isso mesmo, tomara. Esperamos. Vamos para a dica assim. das POCs? Vamos. Quem começa hoje? Quem começa? Posso começar? Vai. Ah, não, antes deixa eu falar. Can I get an amen? Amen! Pode começar. Era só isso. Não, eu vou Ah, tá. começar porque eu sei qual é a sua dica e aí você vai roubar Você a minha vai roubar meu dica, viado. protagonismo, que você é branco, né? É Ai, sempre que assim, horror. Felipe. É sempre assim. Que horror. Sempre assim. Então vamos falar junto. 1, 2, 3 e... Queer Eye. Eu ia falar Queer as Folk, é uma doida. Queer Folk, minha... Queer Eye for Straight Guy. Agora não é mais for Straight Guy, agora é só Queer Eye. Queer Eye. É a série da Netflix, falando sobre como eles mexem com a vida das pessoas e como, às vezes, um olhar queer pode trazer muitas coisas boas. Tô assistindo a 3ª temporada, que acabou de lançar. E depois da 3ª temporada, eu acho que vale a pena, assim, o episódio principal pra mim é o das irmãs. Eu não vou dar muitos spoilers sobre isso, porque é legal assistir. Mas só da Esse transformação, episódio eu chorei, assim, viado. toda é muito linda. Não, pode falar, fala aí. Não, então, eu só vou complementar porque eu acho, tipo... Cara, a série começou... Voltou não, né? Porque essa repaginação que fizeram na série na Netflix já começou muito certa. E agora eles deram... Nessa temporada eles estão tão assertivos, assim, nos temas, no jeito que eles falam. Nesse negócio de autoestima, que eles estão batendo muito sobre autoestima. E falam de um jeito certo, que poucos programas de makeover fazem. Então não é um negócio opressor, não é um negócio gordofóbico, não é um negócio... Aliás, ainda tem alguns leves traços problemáticos em algumas construções. A fórmula do programa ela ainda é muito fiel ao que era antes. Então é possível ver algumas coisinhas que a gente sabe que, né, no olho mais crítico
elas, né, têm que sim, passar sim, ali, aham. mas o programa em si ele tem sido muito bom na maneira como as pessoas estão enxergando, né, o papel da comunidade LGBT, principalmente no reflexo que está rolando da série nos Estados Unidos. Eu acho que é uma coisa muito legal. E adicionando isso, eu ia falar que a Gi comentou, era a minha referência do Armário de Saia, que eles fazem um trabalho muito legal, assim, são duas drags que fazem covers no YouTube, de, tipo, elas têm várias coisas, assim, desde Glória Groove até um medley que elas têm que é só de músicas gospel. E eu acho que é muito legal, né, você ter drags montadas, produzindo música, tipo, e reproduzindo músicas de uma comunidade que não necessariamente elas deveriam fazer parte ou estar ali, mas que elas se sentem inseridas e cantam ali. Eu acho muito legal. Sim. É isso. Eu não vou adicionar mais nada, senão o Hilário vai ter um treco. A gente tá com pouco espaço no cartão, a gente tá gravando. Vamos continuar, vai. Quem é o próximo? Eu vou indicar uma série documental que é sobre o desaparecimento da Madeleine McCann, que é uma menininha que ela desapareceu, acho que já tem uns 20 anos e, tipo, até Em hoje... Portugal, né? Até hoje não existem rastros e aí saiu uma série na Netflix com 8 episódios e eu gostei bastante. Gisele. Bom, a minha dica é uma série que é A Vida de Jazz. Na verdade, é como se fosse um reality show da vida de uma jovem americana, né? Que ela é transgênero também, então ela mostra todo esse período de transição. Para quem não conhece as diferenças entre travesti, transexual, é muito importante você ver. Se ela é uma série da TLC, que só passa para quem tem canal a cabo, mas tem uns trechos no YouTube muito interessantes, então quem puder ver vai poder saber um pouco mais sobre esse universo transgênero. Arrasou, Gi. E stream é babado, né, gente? Se você quiser, procura direito que você acha um stream maravilhoso, com tudo completo. Sim. Eu vou dar um aviso e a minha dica. O primeiro aviso é que essa semana alguém falou sobre que escuta a gente no trânsito. Muito obrigado por vocês escutam a gente no trânsito, no ônibus, enfim. E ficava querendo saber as dicas, onde é que estão, se a gente coloca os links. A gente, em alguns episódios, a gente colocou sim o link no nosso site, que é o pocdecultura.com. Tá na nossa bio no Instagram, tá na bio do Twitter, tá no sobre do Facebook. Porque a gente é chique. Lá, em alguns episódios tem. O que eu vou fazer? Vou fazer uma força-tarefa essa semana e vou colocar as outras dicas das POCs em todos os episódios. Aê! E a Maravilha. Acervo POC. E A gente teve o Marcos maravilhoso que fez duas threads, Sim. mas a gente vai poupar ele, pelo amor de Sim. Deus, né? E fazer... A gente podia fazer de estagiário, chamar ele de Sim. estagiário do POC. Mas a gente vai colocar sim, a partir de agora desse episódio, vamos ter a dica das POCs, os links, onde do que a gente indicou, vai estar no nosso site, lá no post do episódio, que é o pocdecultura.com, tá? Você entra lá e vai ter lá. Muito obrigado de novo para quem nos escuta no trânsito, tá? E a minha dica mesmo das POCs voltou essa semana, American Gods, que é uma série maravilhosa da Amazon Prime. E fala sobre deuses, e fala sobre religiões antigas, etc e tal. O personagem principal, que é o Shadow Moon, ele se relaciona com Odin, que é o deus nórdico lá, né? E tem toda essa questão das religiões novas, religiões antigas, intersecções religiosas, etc e tal. E a série voltou muito boa agora nessa temporada nova. Maravilhosa. Tem a Kristen Chenoweth, que é aquela cantora dos musicais da Broadway e tal. Ela é muito boa também. Ela faz a Páscoa. A Páscoa era uma entidade que depois foi recolocada dentro do cristianismo. Inclusive, a gente não falou, mas esse episódio está sendo gravado porque, entramos na época da Quaresma. Quaresma, Isso, verdade. exatamente. A gente, aqui o Poco de Cultura, a gente já Tá tudo a ver. Referências, tá amor, e atento referências. na sazonalidade. Exatamente. E estamos aqui no episódio de Quaresma falando sobre religião. Mas enfim, é isso aí. E vale a pena assistir American Gods. Quem puder assistir lá na Prime Video. A Prime Video ela custa R$7 por mês durante os 6 primeiros meses. Nossa, que maravilha. Então vale a E pena. vale muito a pena, amiga. O acervo é R$7. incrível. Sim. Tem muita coisa boa. Sim. Tem E mais é filme isso. que a Netflix. É Que isso, bom. gente. Patrocinem a gente, né? Aproveitando esse jabá de graça. Poxa, falei mal da Netflix, vai que Mas um a dia ela... Netflix- Não, a Netflix é A incrível, gente pelo amor de indica Deus. Netflix todo o programa. É verdade, não. Sim.
É isso, eu acho, né, gente? Mais algum recadinho? Só agradecer. Ah, sim, a gente tem. A gente recebeu um approach, né, da Telecine, Rede Telecine de cinema, de filmes maravilhosa da TV a cabo. Nos mandou alguns mimos para sortearmos com vocês. Sim. Então fiquem ligados no nosso Instagram na próxima quarta-feira. Eu não lembro a data, gente. Quarta-feira é o que? Quarta-feira vai ser dia 20. Dia 20 de março de 2019. Amanhã pra você que tá ouvindo na É, terça, no caso. hoje pra Exatamente. você que tá ouvindo na quarta e Isso. ontem pra você que tá ouvindo na quinta. Ou semana passada, ou mês passado. Do enfim. passado, se você está ouvindo, sei lá, numa fenda de tempo e espaço. Isso. E a gente vai ter uma surpresinha com esse mimo da Telecine pra vocês, tá bom? Vai estar lá no nosso O primeiro Instagram. mimo do Pocket de Cultura. Exatamente. Espero que muitos Olha pela só, frente. que Marcas, maravilha. notem as gays. É isso, gente. E Gi, Muito muito, obrigado. muito Obrigada. obrigado. A sua história é muito bonita, é Foi muito inspiradora, maravilhoso. de verdade. Ai, Sim. obrigada. Eu que Isso é agradeço incrível. esse convite e muito sucesso ao POC de Cultura. Ai, a gente vai Obrigado. E você manda esse áudio de você cantando, hein? Vou mandar, pode deixar. Gente, é isso. Um beijo. Beijo. Beijo, gente. Até Tchau. semana que vem. Tchau, tchau.